TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui mais um dia, mais uma segunda-feira para contar, para a gente ouvir um pouquinho mais da história aqui. E hoje quem está aqui comigo presencialmente é o José Carlos Pereira, lá de Caçapava do Sul. O irmão é presbítero lá e hoje é ele que vai contar um pouquinho da história, né? Como que começou os primeiros passos com Cristo, né? Como que estava a vida antes de chegar até Cristo. Boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Deus abençoe a todos os ouvintes, telespectadores aí do programa Janela do Céu, né? É sempre muito bom estar compartilhando com os irmãos aí. E vamos lá contar essa história de Cristo aí, o que Cristo fez na minha vida, né? A gente conhece muitos irmãos, né? Mas de tempo na igreja, mas a gente não sabe como que eles chegaram, né? E o irmão vai ter que contar então bem do início, né? Para todo mundo entender como é que foi esses passos para chegar até na igreja, até Cristo. Amém. Então vou começar contando da minha parte, né? Então quando eu tinha 17 anos, né, em 2007, eu conheci a minha esposa, né, a Maiara, e a gente começou a namorar na época, né, e aí a gente começou a namorar e tal, e aí quando a gente foi quando eu fui falar com os pais dela, né, eu queria assumir o namoro e tudo mais, eles me falavam que participavam de uma igreja, né, e eu, tá, não, tudo bem. Né? Naquele momento, para mim, naquele momento eu era ateu, né? Então não conhecia assim muito. Via falar porque a minha família é de uma outra religião, mas eu nunca fui, né? Nunca tive assim interesse. E aí teve um dia que eu ia jogar, que eu jogava basquete, eu tava jogando basquete e deixei a Maiara na porta da igreja, né? E aí lá na época tinha uma irmã, a irmã Simone, e ela estava lá, de São Cepé. E aí a irmã falou pra Maiara, não, tu vai lá e tu traz ele pra ele vir, né? E aí eu me lembro até hoje, porque a gente hoje mora no mesmo lugar, né? Então eu tava indo assim no meio da quadra, e a Maiara, Zé, vem cá, não quer ir na igreja? Eu falei, não, até vou, só vou ter que ir lá em casa tomar um banho, né? Tava suado. Aí fui. E aí fui para a igreja e desde aquele momento, assim, até quando a gente saiu, não saí mais, assim, da igreja, né? Então, assim, esse foi o início, né? E aí a gente comecei a conhecer o Senhor, conhecer as maravilhas de Deus, assim, sabe? E basicamente o início, assim, foi esse, né? Então a Maiara me trouxe, né, para a vida da igreja, né? E sou muito grato a Deus por isso, né, hoje na minha vida. Por tu te considerar ateu, assim, tu nunca tinha buscado de nenhuma forma o Senhor, nunca tinha ido, não sabia quase nada, ou como é que era, assim, essa relação? Não sabia quase nada, assim, sabia, sabe? E aí, quando a gente, hoje, né, eu vejo, quando a gente é escolhido de Deus, né, várias situações acontecem na nossa infância. Eu me lembro de duas, assim, muito, muito marcantes, né, que foi uma na religião católica e outra na Umbanda, né, que era que a minha família assim frequentava, né? Minha mãe e minha avó, né, era chefe lá de uma terreira. E aí foi que teve um dia, né, a gente ia guri, né, eu e meu sobrinho, a gente ia lá. Ela falou, eu vou pagar um valor para vocês e vocês vêm tocar tambor aqui na terreira, né? E aí eu cheguei, não, tá, eu vou pegar pra mim vir aqui pra mim, queria jogar um videogame na época, né, gostava. Aí eu, não, vou pegar esse dinheiro pra mim fazer. E eu, tava tudo certo. E no dia, né, nunca me esqueça, minha mãe chegou e falou bem assim pra mim, não, tu não vai. Tu não vai, porque tu não vai. E aquilo foi cheio estranho, porque tava tudo certo, combinado, né. E aí depois de muito tempo, 20 e poucos anos depois, né, eu fui entender que já era Deus, né, escolhendo, tanto que o meu sobrinho foi e hoje ele frequenta a Umbanda, né? E aí depois, no colégio, uma vez a gente estava no salão paroquial que tem lá em Caçapava, e aí os padres lá estavam distribuindo a hóstia, e aí ele deu aquela hóstia para mim assim, e quando ele deu, até engraçado,
quando ele deu, eu comi aquilo, me deu tão mal que eu saí assim, correndo no meio da missa que tava lá. Saí no meio da missa assim e saí vomitando, sabe, aquilo. E aí depois a gente vê, né, como Deus assim, desde criança, né, desde o ventre, né, ele fala, né, que na palavra, né, que ele nos escolheu, né, antes que eu te formasse eu já te conhecia, né. Então, da palavra assim, não conhecia, sabe, igrejas evangélicas, não conhecia muito, sabe. Mas Deus trabalhou desde da infância até chegar, né, ali na adolescência e conhecer o Senhor. Tudo que a gente passa, né, até o momento que a gente vai conhecer o Senhor, é um preparo de Deus, né? Mesmo que a gente não sabe, a gente não entende, né? Mas aquilo ali é Deus preparando a gente para quando receber a palavra, a gente aceitar aquilo, né? E aí tu comentou que foi pra igreja para acompanhar, né, a Mayara, mas tu ainda era jovem, né? E eu penso assim que as pessoas quando estão no mundo, quando tu é novo, tu não quer se comprometer com Cristo, tu não quer ouvir tudo aquilo, né? E como é que foi pra ti, assim, sair de um ambiente que não tinha Cristo e de repente se ver dentro da igreja, ainda novo, né? Sim, pois é. Aí quando a gente entrou, né, então passamos alguns meses, né, de namoro, até que chegou, né, falar, olha, na igreja não tem muito namoro, né, tem que noivar e casar. E aí a gente... No ano seguinte, né, porque aí a gente entrou em 2018, né, e no outro ano, em 2019, então a gente se casou, né, a gente se casou em setembro, e aí, assim, as experiências com Deus, né, saindo do mundo e indo, assim, como do jovem, né, a gente tem muitas coisas, né, ainda em desenvolvimento profissional, ainda saindo do ensino médio, né, querendo faculdade ou quartel, né, tudo se decidindo, né, e aí naquele momento Deus me deu assim um emprego, né, que eu trabalho até hoje, e foi ajeitando a minha vida, sabe, financeira, ajustando as coisas, né, começando a montar uma base para ter uma família, né, mas dentro desse período houve muita aprovação de Deus, né, quando jovem a gente faz escolhas erradas, a gente erra, né, por impulsão, e muitas coisas assim aconteceram, né, de erros, de detalhes que hoje eu vejo assim, né, que não era para acontecer, mas Deus permitiu, né, e para nos mostrar mesmo que a gente estava errado, né. Então muitas situações a gente teve assim, e depois de algum tempo a gente colheu, né, porque aí a gente conheci a vida da igreja, comecei a participar, ir dos encontros, conhecer a palavra nos grupos familiares, fazer grupo familiar, né, caminhar. Aí tinha lá o meu irmão John, era daqui quando ele começou também, que ele foi missionário lá. A gente ia, ele, o Rafael, né, que também a gente corria a cidade lá, né, para tudo que era lado, e também comecei a ter experiências assim com Deus, né, de ter experiências de uma vez, né, essa semana até passada eu estava me lembrando, tinha um seminário que o irmão Marcos, na época que era presbítero, ele fazia, e aí eu me lembro que eu não tinha condições de ir naquele seminário, e já tinha família, já tinha tudo, mas eu estava sem condições, e eu pedia para Deus, né, você me dá, né, a oportunidade, e aí naquela semana, assim, Deus abriu uma porta, e eu fiz a oração do novo nascimento também com as pessoas, sabe, e fiquei encantado, assim, com aquela experiência com Deus, sabe, porque jovem e não tinha tido muitas experiências, né, até aquele momento, mas Deus, assim, começou a agir, e aí foi, sabe, foi fluindo, até o momento em que a gente teve um momento de se afastar do Senhor, né, então a gente ficou, assim, 6 anos fora da vida da igreja, né, 6 anos, assim, difíceis, e aí a gente viu, né, como a palavra faz falta e como o convívio do Senhor, com o Senhor, né, com a palavra faz falta. E aí esse período foi um período muito complicado, assim, sabe, de problemas pessoais, né, desconfianças, voltar para o mundo, né, para festa, para vícios e tudo mais. Mas Deus sempre tem preparado, né, algo melhor para nós.
né? Que a gente não sabe no momento, mas... Eu gosto de perguntar sempre quando comenta assim, né? Saí da vida da igreja, me distanciei, porque isso acontece de uma maneira tão sutil, assim, devagarinho, né? Que às vezes as pessoas estão passando por isso hoje e não sabem que estão se distanciando, né? Não sabem onde aquilo vai levar, mas é algo assim que tu vai indo aos poucos, daqui a pouco uma decisão, um pensamento, uma atitude, começa a ser diferente, né? É verdade, a gente vem amornando, né? Tanto, uma coisinha assim acontece. Aí daqui a um pouco o inimigo te coloca outra coisa na cabeça. Aí, mas eu não vou fazer. Mas eu não vou cumprir com isso, né? Mas o meu grupo familiar agora tinha muita gente, agora já não vem mais. E começa a desanimar, esmorecer, né? A não ter um contato diário com a palavra. E aí, assim, a decisão foi primeiro da Maiara, né? Porque ela se via morna e falou, não vou mais na igreja porque eu não estou cumprindo e tudo mais. E acabou que eu fui umas 2, 3 vezes, isso foi logo que o irmão Décio assumiu lá, né? Umas 2, 3 vezes e acabei parando de ir, né? E aí lá no mundo, né, irmãos, a gente tem esse engano que tudo vai melhorar, né? E aí lá no mundo me endividei, tive problemas pessoais, como comentei, né? Não prosperava em nada que eu fazia, problemas no trabalho. E qual era o sentimento interno? Tinha noção de que aquilo estava acontecendo porque estava longe do Senhor? Sim, com certeza, porque assim o temor, a gente quando sai, e aí foi num momento que teve várias decisões também na vida da igreja que a gente não pegou, né, da divisão, então a gente não teve nesse período, né, só que a gente não se afastou por isso, se afastou por uma decisão nossa. E aí sempre fica algo interno, né? Porque aí o irmão dessa às vezes ia lá, né? Tem uma vez que ele foi lá e pediu desculpa se ele tinha feito alguma coisa para nós, né? Eu falei, não, irmão, foi uma decisão nossa que a gente não quis, né? Não quis ir mais, né? Mas a gente sempre tinha o temor, né? O temor, assim, de Deus, a gente via Deus, via as coisas acontecendo, né? E a minha sogra, né? A mãe da Maiara, ela, todo esse tempo, né? Ela orou. Depois o irmão também, né, que quando a gente retornou, o irmão falou que quando a gente saiu, o irmão também orou muito por nós, né, até nós retornarmos. Aí depois, quando nós retornamos, ele falou que agora ele podia parar de orar, porque Deus tinha ouvido as orações dele, né. Então, todas as pessoas que estão nesse momento, né, a gente tem que cuidar esse falar sutil da serpente, né, e saiba que sempre tem uma pessoa orando por nós, né, para a gente não cair, se nós cairmos, para nós levantarmos com o Senhor. E quando foi a decisão assim, não, nós temos que voltar, a gente vai voltar mesmo, como é que foi também isso? Porque eu acho que tem um pouquinho de dificuldade quando a gente quer voltar, né? E isso, até ontem eu compartilhava, né, com a Maiara a respeito disso, que a pessoa tem um sentimento de vergonha, né? Temos alguns irmãos retornando lá para a cidade de Caçapava e também tem esse sentimento, e é o mesmo que a gente tinha na época, né? Aí a Maiara saiu primeiro e também voltou primeiro, né? Foi em 2000, isso foi em 2016, né? Foi 2016 quando a gente teve gêmeos, e aí depois deu mais um tempinho. Em 2018 foi quando eu retornei, né? Então, foi no início de 2018. Então, o sentimento, assim, é de vergonha, né? Um sentimento que o inimigo coloca na nossa mente, né? Quando, na verdade, todos os irmãos, a igreja, ela sempre vai estar de braços abertos. Cristo vai estar de braços abertos para nós, né? E aí, então, nunca me esqueço, um dia, num almoço da firma, né? Eu tomei umas coisas a mais lá, né? E aí, quando eu cheguei em casa, né? Foi um escarcéu, peguei uma cadeira, grudei numa janela, quebrei a janela, fiz um escarcéu. E aí eu me lembro que eu chorando, né, eu orei e falei para minha esposa, mas por que tu não me convida para voltar para a igreja, né? E aí foi que aí depois no domingo, né, então eu retornei, e aí a gente saiu um período de férias e, né, ainda estava com alguns vícios, e aí eu falei, Senhor, não quero mais. E aí foi que retornei para a vida da igreja no início de 2018. E a partir daí, né, Deus foi trabalhando, foi fazendo a obra. A gente retornou, estava tudo diferente, né? Veio a editora Vensul, veio TV Menorá, né? Tinha na época, mas
não como era naquele momento, né? Então vem o aplicativo, então vem muitas coisas, muitas novidades, né? Que a gente até entra assim e brilha os olhos, né? Para ver como o Senhor honrou, né? A sua igreja e trouxe tudo o que a gente tem hoje, né? Que às vezes a gente não dá muita importância, mas quando eu retornei assim, porque eu sempre falo, né? Que Caçapava era o último lugar que chegava as coisas. Tinha um louvor novo que saía, 6 meses depois, quando os irmãos estavam tocando o louvor, chegava em Caçapava. E aí quando eu voltei, né? Tu pegar o louvor, vai, entra no site da editora e compra. Aquilo eu me encantei, falei, que bênção, né? E aí depois foi só a bênção, Deus começou a novamente restaurar as coisas lá em casa, começou a restaurar principalmente a parte financeira, né? Que eu entrei de novo na igreja muito endividado, né? Cartão de crédito, cheque especial, se vai. E aí Deus começou a honrar, né? E hoje, pela misericórdia dele, né? Deus, assim, transformou a minha vida nessa área e muitas outras áreas que Deus é maravilhoso, né? É o que eu tenho para dizer, assim, que nós precisamos, nós que estivemos afastados, que estamos afastados, né? Muito importante esse reconciliar com Deus, porque isso nos edifica e nos traz a uma comunhão novamente, né? Com o Espírito, e temos tido testemunhos lá em Caçapava também, né, desses retornos de alguns irmãos retornando para a casa do Senhor, né, depois de um longo tempo fora, e a importância de retornar nesse momento, essa hora de retornar, né. E como é importante a gente ver tanto o Espírito dentro de nós, né, como o irmão comentou, numa situação ali, a primeira coisa que tu fez foi, Deus, por favor, né, eu quero voltar, eu preciso da tua ajuda, né, e também quando chegar na igreja, ver que os irmãos estão ali, estavam orando por ti, né? Sim. Isso é algo que é muito bom tu ouvir, né? Porque tu vê que o corpo ainda tá ali, ele tá formando, tava orando por ti, então mesmo que tu tava distante, tu não tava fora, né? Eles ainda estavam ali te mantendo naquela comunhão, e eu creio, né, que é por misericórdia, então, que o Senhor ouve as orações dele, né, e faz a gente voltar. Às vezes não é como a gente quer, né, não é por amor, não é com vitória que a gente volta, né, a gente volta realmente, como o irmão comentou, às vezes até com um pouco de vergonha, né, com receios, mas é a melhor decisão que a gente pode tomar, né, quando a gente tá afastado. E a gente vai para um breve intervalo agora, e daqui a pouco a gente já volta para saber um pouquinho mais da história do irmão. Estamos apresentando Janela do Céu.